As ruas estavam desertas e eu só queria chegar em casa em paz. De repente, um farol cortou a escuridão. Uma moto surgiu do nada, jogando a luz diretamente no meu rosto. Meu corpo travou. As pernas ficaram bambas. Eu sabia que era ele, o filho do idoso que tínhamos resgatado. Ele estava me caçando e naquela hora, no meio do nada, percebi que não tinha para onde correr. Nunca imaginei que uma simples denúncia me levaria a encarar algo muito pior do que maus tratos. Esse relato é real e foi enviado por um inscrito do nosso canal. Se você curte histórias reais capazes de gelar a espinha, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que achou. E não esquece de entrar no nosso grupo de terror no WhatsApp. Lá compartilhamos relatos assombrados de verdade. O link está na descrição do vídeo e no perfil do canal. Era o ano de 2013. Eu tinha por volta de 19 anos de idade e trabalhava no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social da minha cidade, uma cidade minúscula no interior da Bahia. Esse foi o meu primeiro emprego fixo. Em um determinado dia, recebemos uma denúncia de maus tratos a um idoso causado por seu próprio filho, onde residiam, na zona rural do município. A coordenadora e assistente social marcou o dia para irmos fazer a visita. No dia que fomos ver o idoso, o encontramos em uma situação precária. A casa era feita de doação, sem móveis, a porta estava destrancada e ele estava sozinho no momento. Vivia sempre acamado, não caminhava, estava maltrapilho, enrolado em um cobertor, tinha feridas em seu corpo. E ele estava deitado sobre suas fezes, e antes de entrar no quarto, já sentíamos o mau cheiro insuportável que vinha de dentro do seu cômodo. Tentamos manter conversa com ele, mas foi impossível, pois ele não conseguia entender o que explicávamos e também tinha dificuldade em ouvir. Nessa primeira visita, resolvemos dar banho nele, trocar suas roupas e alimentá-lo. Como não vimos seu filho, viemos embora e planejamos uma maneira de resgatá-lo daquela situação. Mais tarde, ficamos sabendo que seu filho estava ameaçando quem ousasse tirar seu pai de lá. Ele era o responsável pelo cartão da aposentadoria do idoso. E quando recebia o pagamento, ele não comprava nem o básico que o pai precisava. Na verdade, ficava com o dinheiro para si. Devido às ameaças, no dia do resgate, fomos com o delegado e policiais para nos dar maior segurança na realização do trabalho. Conseguimos trazê-lo, pegar o seu cartão e deixamos aos cuidados de uma senhora que já cuidava de outros 2 senhores idosos. Ela sempre gostou de cuidar de idosos e como na cidade ainda não tinha um local exclusivo para essas situações com idosos, deixamos ele na casa dela e sempre demos todo o apoio necessário. Ele vivia em maus tratos há mais de 1 ano e quando completou 2 meses que tiramos ele daquela situação, veio a falecer. Informamos o filho do falecido e o velório foi feito na casa da senhora que cuidava dele. Quando estávamos na casa dela, velando o corpo, já tarde da noite, o filho dele chegou acompanhado de um colega na mesma moto e estavam alcoolizados. Ficaram o tempo todo em silêncio. Às vezes nos olhavam e nos observavam de forma estranha. Já era pouco mais da meia-noite e estava eu, a coordenadora, o assistente social, uma colega que trabalhava como cozinheira e os donos da casa. Todos os outros já tinham ido embora. Nesse momento, o rapaz se levantou de repente e começou a xingar e nos acusar de ter matado o pai dele. Seus olhos estavam vermelhos como brasa, seu corpo suava e suas veias estavam dilatadas. Ele queria a todo custo saber quem era o responsável por isso e perguntou a meu colega se foi ele quem tinha feito isso. Meu colega, de tão assombrado, nem conseguiu abrir a boca. Depois o rapaz apontou para mim e foi afirmando que eu era o culpado. Eu era somente auxiliar administrativo. Meu coração acelerou, minha boca secou e não sabia o que dizer. Tentei não olhar para o meu colega, senão o entregaria. Mantive meu olhar firme em seus olhos e falei:
Isso foi um trabalho em equipe e que não envolvia só o CRAS, mas também profissionais da saúde, policiais, etc. E que eu era somente um membro da equipe, tentando deixá-lo mais calmo, porém em vão. Depois disso, ele saiu na moto com seu colega, demorou alguns minutos e retornou. Novamente ficou calado o tempo todo e sempre direcionava seu olhar para mim. A minha colega cozinheira ficou assustada e depois do ocorrido, demoramos pouco. Ela me chamou para ir embora porque morávamos em ruas próximas um do outro e já era quase 2 horas da madrugada. Todos nós estávamos sem transporte no momento e só eu e ela resolvemos ir embora naquela hora. Durante o caminho, a rua estava deserta. Não havia pessoas nas ruas, as casas todas fechadas. Era só nós dois andando apressados e com medo. Quando chegou na esquina da rua em que ela morava, nos despedimos, ela seguiu para sua casa e eu continuei indo reto na minha rua. Mas nesse momento percebi um farol de moto indo em direção à rua da minha colega. E em menos de 1 minuto, ouvi também o barulho de moto atrás de mim. Olhei para trás e nesse momento vi que o colega do filho do falecido era quem pilotava e estava só. Ele fez a curva, jogou a luz do farol diretamente em mim. Meu corpo gelou, minhas pernas enfraqueceram e não consegui ter nenhuma reação, só em pensar que ele poderia me matar ali mesmo sem que ninguém visse. Por sorte, ele foi embora antes de ver em qual casa eu morava, mas ele retornou em direção à casa onde estava tendo o velório. Cheguei em minha residência, meus pais e meus irmãos já dormiam. Fui direto para o meu quarto, deitei na cama e me cobri com o cobertor dos pés à cabeça. Minha colega me ligou e perguntou se eu estava bem. E se alguém me seguiu, contei para ela o que houve. E depois ela me disse que aconteceu o mesmo com ela quando já estava entrando na sua casa. E viu quando ele veio em direção à minha rua. Não demorou muito e eles voltaram e ficaram indo de uma esquina a outra da minha rua em sua moto e gritando: "Ah, papai! Se eu te pegar, você vai chorar. Eu vou te pegar. Vou descobrir aonde tu moras." Fiquei encolhido na minha cama e mal respirava com medo deles perceberem qual era a minha casa. No dia seguinte, comentamos com nossa coordenadora e secretário sobre o ocorrido. Fomos na delegacia e registramos um B. O rapaz foi intimado. Ele não apareceu. Sei que eu nunca tinha visto ele antes da denúncia que recebemos. E a partir do dia que ele nos seguiu, ele ficava em minha rua quase todos os dias e me observava sempre que me via, não desviava o olhar de mim até que eu saísse do seu campo de visão. Eu vivia com medo, mas graças a Deus ele não fez nada comigo nem com nenhum dos colegas. Depois de um tempo ele parou de me observar e de estar na minha rua. Nunca mais o vi, não sei se ainda é vivo. Também sei que não o reconheço mais. Se ele tinha a intenção de me matar, teria sido um alvo fácil. Se queria só me assustar, ele conseguiu. E muito bem. Foi uma experiência que nunca esqueço. Minha família sabe desse caso, mas não sabe todos os detalhes e nem a noção da adrenalina que vivi.